pessoal, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Ali e hoje nós vamos falar de permutação. Vejam só, a permutação é uma das várias análises combinatórias que nós podemos usar como recurso para resolver problemas de contagem, tá? Vamos dar uma olhadinha nessa ideia aqui. De quantas formas diferentes 5 pessoas podem se sentar em 5 cadeiras seguidas na mesma fileira, né? Então imagina aí a situação, temos uma fileira com 5 cadeiras seguidas e temos 5 pessoas que vão sentar-se nessas cadeiras, certo? A ideia é saber de quantas formas diferentes elas podem ser distribuídas nessas 5 cadeiras, beleza? Olha lá, antes de pensar na permutação, observe o seguinte comigo, são 5 cadeiras que precisam ser preenchidas, beleza? Então, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5. Bacana? Tá lembrando de alguma coisa? Olha lá. Já sacou aí o que eu posso fazer? Para cada cadeira, eu tenho as opções de pessoas que podem se sentar. No caso, são 5 pessoas. Olha lá. O que eu vou pensar aqui? Para a primeira posição, concordo que qualquer uma das 5 pessoas pode se sentar lá? Não é? Qualquer uma delas pode se sentar nessa primeira cadeira. Então, o que eu digo? Que para essa primeira opção, essa primeira posição, eu tenho 5 opções. Está lembrado do que a gente está falando? Do princípio multiplicativo. Porque, olha lá, se para a primeira posição eu tenho 5 opções, para a segunda posição, quem sentou na primeira cadeira não vai ter como sentar de novo na segunda, né? Ela só é uma pessoa, né? Não tem como ela ocupar 2 lugares ao mesmo tempo, né? Então, o que acontece? Se na primeira posição eu tenho 5 opções, uma pessoa já está aqui. Para a segunda posição eu tenho quantas opções? Isso mesmo, 4. E para a terceira, ó, se já tem 2 cadeiras ocupadas e são 5 pessoas, tiram-se, né? A gente vai tirar essas 2 pessoas, sobram 3. Então é só ir diminuindo sempre 1, né? 5, 4, 3, 2 e 1. Beleza? Pelo princípio multiplicativo, é só fazer o produto entre eles. Temos como resultado 120. Bacana? Então vejam só, aqui a gente usou o PFC. Porque a gente, na teoria, todos esses problemas de contagem podem ser considerados como princípio fundamental da contagem, tranquilo. Só que em alguns casos, a gente vai vendo, claro, ao longo das aulas, não é muito prático usar o princípio multiplicativo, né, o PFC. Para isso que existem algumas formulazinhas, né, algumas coisinhas que podem facilitar a nossa vida, beleza? Tá, mas ao mesmo tempo, olha lá, vou voltar aqui, ó, são 5 cadeiras, né, 1, 2, 3, 4, 5. O que vai acontecer na prática? Olha lá. Alguma dessas pessoas vai ficar de fora? Não, né? Todas elas, em algum momento, vão se sentar em alguma cadeira. Então, na prática, o que vai acontecer com essas pessoas? Elas vão apenas trocar de posição. E quando eu tenho um problema com essa ideia de que todos os elementos vão ser usados, né? Todos eles vão participar, todos. E o que vai acontecer entre eles é uma troca de posição. Trocar é permutar. Então, a permutação nada mais é do que uma troca de posição. Então, o que acontece aqui? Essas 5 pessoas, elas vão trocar de posição entre si. E aí a gente vai definir já, mas eu já vou adiantando aqui, que a permutação de n elementos é simplesmente o fatorial desse número. Então, aqui eu vou permutar quantas pessoas? 5. Então, é permutação de 5. E aí lembra que nós vimos anteriormente uma aula de fatorial, né? Nós temos aí uma aula no nosso canal sobre fatorial, tá? Dá uma olhadinha lá quem quiser dar uma revisada. E aí se a permutação de um número é o fatorial do número, isso aqui é o fatorial de 5. E o que é o fatorial de 5? É pegar esse 5 e multiplicar em ordem decrescente até chegar em 1. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, ó, mesma coisa, né? Que é igual a 120. Bacana? Então, essa é a primeira ideia de permutação. E aí fica para a gente exatamente a ideia de troca de posição. Bacana? Vamos dar uma olhadinha na definição de permutação. Bacana então, né? O exemplo que a gente viu agora há pouco de permutação
se encaixa na permutação chamada de simples, né? Por que que ela é simples? Pelo fato dela não ter elemento repetido, tá bom? A gente vai perceber que vai ter uma diferençazinha aí, uma permutação chamada de simples e uma chamada de permutação com repetição. Então, quando a gente fala numa permutação simples, não tem elementos repetidos, bacana? E eu coloquei aqui algumas características que podem te ajudar a identificar um determinado problema em que eu possa aplicar a ideia da permutação. Olha lá, quais são as características? A gente falou agora há pouco, né? Permutar é o mesmo que trocar. Então, quando eu pensar num problema em que eu tenho que trocar os elementos de posição, eu estou falando de uma permutação. Isso aqui reforça, ó, predomina a ideia de embaralhar as posições de todos os elementos, né? O que eu vou fazer? Como no exemplo anterior, eu vou pegar os elementos e vou trocá-los de posição simplesmente. Sendo assim, olha lá uma observação importante. Não se retiram elementos, todos são utilizados. A gente vai ver que tem alguns problemas de contagem. Por exemplo, eu tenho 10 pessoas e eu quero que 5 sentem nas cadeiras. Eu não vou utilizar todos ao mesmo tempo, dos 10 eu vou ter que escolher 5. No caso da permutação, isso não acontece, tá? Todos os elementos que eu tenho vão ser utilizados ao mesmo tempo, tá? Então aqui, ó, eu não vou retirar elemento nenhum. Pegando aquele exemplo anterior, eram 5 pessoas para 5 lugares, ó. 5 pessoas, 5 lugares, ó, não vai sobrar ninguém, tá bom? E aí, por fim, reforçando o que a gente acabou de falar, o número de elementos à disposição é igual ao número de elementos a serem utilizados, tá bom? Reforçando então, eram 5 pessoas para 5 cadeiras, ó. Vou usar todo mundo ao mesmo tempo, bacana? E aí, para facilitar, a gente fala que a permutação simples, ó, permutação de N, vejam só, esse N aqui, ele é sempre o número de elementos que eu tenho à disposição para usar. Então, a permutação de N elementos é simplesmente o fatorial desse número. Bacana? E aí, tudo certinho? Todo mundo no deboísmo? Vamos avançar? Vamos pegar mais um exemplo de permutação. Vamos lá então ver mais um exemplo da permutação chamada de simples, né? Que é aquela, como a gente viu agora há pouco, que não tem elemento repetido. Bacana? Olha lá. Quantos anagramas podemos formar com a palavra junho? Então, a ideia de anagrama é aquela ideia de que eu vou embaralhar as letras formando palavras aleatórias que fazem ou não sentido, tá bom? Não se preocupa o que tipo de palavra a gente vai formar, tá? Anagrama é algo muito característico da permutação, exatamente pela definição, né? Porque o anagrama, ele vai trocar as letras de posição. Bacana? Então, olha lá. A palavra é junho, então ela tem 1, 2, 3, 4, 5 letras. E aí, se formar um anagrama é trocar as letras de posição, observem que eu vou pegar as 5 letras e vou permutá-las. Bacana? Então, aqui eu tenho uma permutação de quantos elementos? 5. Então, aqui, ó, permutação de 5 é simplesmente o fatorial de 5, não é isso? Aqui, ó, fatorial de 5. O que é o fatorial de 5? 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que é 120. Bacana? Mas aí o que acontece? Existem algumas variações em que a gente tem que ter bastante atenção na hora de resolver. Então, aproveitando essa mesma ideia, vamos ver esses 3 tópicos aqui, que são muito comuns. Olha lá. Ainda com a ideia de formar anagramas da palavra junho, só que agora que comecem com a letra N. Então, vejam só. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 posições, que são 5 letras, e se obrigatoriamente eu vou começar com a letra N, a primeira posição é fixa, é do N, correto? Então vejam só, da palavra junho, eu não posso mais usar o N, por quê? Porque ele sempre vai começar as palavras, bacana? Já as outras 4 que sobraram, o que vai acontecer? Elas vão simplesmente trocar de posição. Então, como são 4 elementos que sobraram, eu vou ter uma permutação de 4 elementos, que no caso é o fatorial de 4, né? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é quanto? 24. Certinho? Né? Ficar atento aí
né, nessas particularidades que ele vai acrescentando. Bacana? Bora ver a próxima? Ainda os anagramas de junho, só que agora ó, que terminem com vogal. Então, são 5 posições. E aí eu preciso sempre começar pela particularidade que ele está indicando, né? Qual é a particularidade? Terminar com vogal. Então, essa última posição aqui, ó, ela é uma vogal. E que nós vamos pensar, então, para essa última posição, nós temos quantas opções? Vamos lá? Vogal, vogal. Quem é vogal? U e O, né? São quantas opções? São 2 opções. Beleza? Tá, mas se vai terminar com vogal, é só a última posição. Fechou? E as outras 4 posições? O que vai acontecer? Vão trocar de posição entre si. Porque observe, para a última posição eu tenho 2 opções, correto? Mas eu vou usar uma vogal por vez, né? Uma hora eu vou usar o U, uma hora eu vou usar o O. Então, supondo que aqui seja o O sobra para permutar com as outras, tá bom? Se aqui for o O, o que acontece com o U? Ele sobra para permutar com as outras, bacana? Então, vejam só. Aqui, as 4 letras que sobraram, elas vão permutar entre si. Então, vai ser permutação de 4 vezes 2. Bacana? Vamos trazer para cá. A gente já fez, né, a permutação de 4. Quanto é a permutação de 4? 24, né? 24 vezes 2, 48. Bacana? E aí? Tá tranquilo? Observa bem aí, com cuidado, tá? Com calma. E o que é importante, gente? Praticar bastante, tá bom? Então, a partir desses exemplos, buscar outros exemplos, algumas outras questões, para você ir treinando, praticando. Quanto mais treinar, quanto mais praticar, melhor você vai ficando, tá? Não tem outro jeito, não. Bacana? Bora ver o último exemplo? Ainda os anagramas de junho, que tenham as vogais sempre juntas. Opa, aqui, ó, vogais sempre juntas. Olha lá a ideia. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 posições. E aí a particularidade é de que as vogais fiquem sempre juntas, uma do ladinho da outra, né? Então, quem são as vogais? U e O. Então, olha lá a ideia. Eu tenho aqui o U, eu tenho aqui o O, elas vão sempre ficar juntas. Só que ele não diz aonde, certo? O que vai acontecer? Essas 2 vogais podem trocar de posição com as outras letras que sobraram. Só que quando elas trocarem, elas vão trocar sempre juntas. O que significa, então? Quando elementos precisam ficar juntos, a gente sempre vai considerar como se fosse um só elemento, tá bom? Então, olha lá, quando eu digo aqui que o U e o O estão juntos, eles são um só, uma só pessoa, uma só carne, tá bom? Só eles, tá bom? Só eles. Então, olha lá, um elemento mais os 3 que sobraram, bacana? Então, aqui eu tenho na prática quanto? 4 elementos. Se eu tenho 4 elementos, o que vai acontecer? Eles vão trocar entre si. Essa dupla vai trocar de posição com os outros 3. Então, é uma permutação de 4. Bacana? Só isso mesmo? Ou vocês acham que tem alguma coisinha aí, algum detalhe que está faltando? Pensar aí um pouquinho. Porque olha lá, quando ele fala que as vogais são sempre juntas, ele disse a ordem? Ele disse quem vem primeiro, quem vem depois? Não, né? Então olha lá, quando ele fala que as vogais ficam sempre juntas, pode ser o U, depois o O, ou pode ser o O e depois o U. Então vejam só, eu tenho a permutação normal, que é a permutação de 4, e eu sempre tenho que olhar se os elementos que vão ficar juntos podem permutar também, tá bom? Então vamos lá. O I, O é um elemento só, mais as 3 letras que sobraram, me deram 4 elementos. Permutação de 4, certo? Agora, essas 2 letras, U e O, podem permutar entre si? Podem, né? Então aqui tem outra permutação. Permutação de quanto? Permutação de 2. E aí, o que eu faço com os 2?
E aí uma dica que a gente pode usar, que vem lá da probabilidade, né? Aquela ideia do e e do ou. Quando eu tenho esses dois eventos que são seguidos, consecutivos, são simultâneos, né? O que eu tenho que permutar? Eu tenho que permutar todos os elementos e permutar os dois que estão juntos. Vai se tratar de uma multiplicação. Bacana? Vamos lá. Permutação de 4 nós já fizemos, que é 24. Vezes, e quanto é a permutação de 2? Aqui, ó, permutação de 2 é o fatorial de 2. E o que é o fatorial de 2? 2 vezes 1, que é 2. Isso me dá 48 também. Bacana? Tudo certinho, então? Beleza, então, vamos adiante aí com mais um exemplo. Vamos lá para mais um exemplo de permutação simples, tá bom? Vejam só. 5 amigos, 2 homens e 3 mulheres, querem tirar uma foto um ao lado do outro. De quantos modos diferentes eles podem se organizar para tirar a foto, sendo que os homens ficarão sempre nas extremidades, beleza? Então vejam só, todo mundo vai participar da foto, certo? Então ninguém vai ser tirado. Vejam só, são 5 amigos, eles vão tirar foto um ao lado do outro, não é isso? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, sendo 5 amigos, a ideia inicial seria de que eles vão só trocar de posição, não é isso? Para tirar várias fotos diferentes, beleza? Porém, tem uma particularidadezinha muito importante, ó. Os homens ficarão sempre nas extremidades. Vejam só, são 2 homens, né? Eu vou dizer assim que H1, H2, não é isso? Homem 1 e homem 2, cada um numa extremidade, beleza? As 3 mulheres, vamos lá, chama aqui de M1, M2, M3. As 3 mulheres ficarão entre as 2 extremidades, correto? O que acontece aqui então? Olha lá, entre as 3 mulheres, o que vai acontecer? Elas vão trocar de posição, correto? Então elas vão permutar. Permutação de quanto? De 3. Beleza? Só isso? Vocês acham? Tem alguma coisinha a mais aí, algum detalhe? Olha lá. Quando ele fala que os homens vão ficar nas extremidades, tem posição fixa? Quem é o primeiro e quem é o último? Não, né? Então o que acontece? Se pode H1, H2, também pode o contrário, né? Então, mais uma vez, ó. Se pode permutar entre as mulheres, verifica, também pode permutar entre os homens? Pode, né? Então, vou permutar as mulheres e, olha o E, né? Os homens. Então, é uma multiplicação. Permutação de 3 para a mulher, vezes permutação de 2 elementos para os homens. Bacana? O que é a permutação de 3? Fatorial de 3. Vezes, o que é a permutação de 2? Fatorial de 2. Bacana? Vamos lá, fatorial de 3. 3 vezes 2 vezes 1. Vezes fatorial de 2. 2 vezes 1. Produto, então, igual a 12 possibilidades de fotos diferentes. Bacana?